medo é apenas um estado mental. Há pessoas que estão há anos tentando mudar a própria vida, mas continuam se curvando diante de algo que nem sempre é tão sólido quanto parece. Algo que fala alto, que aperta o peito, que cria cenários, que antecipa derrotas, que rouba força antes mesmo da luta começar. E foi exatamente por isso que Napoleon Hill deixou uma frase tão direta quanto libertadora: o medo é apenas um estado mental. Talvez você já tenha ouvido isso antes e pensado, tudo bem, mas parece tão real. E eu entendo, porque o medo parece real mesmo. Ele acelera o coração, muda o corpo, bagunça a respiração, embaralha os pensamentos, faz o futuro parecer ameaçador e o presente parecer pequeno demais. Só que Hill está nos forçando a enxergar algo muito importante. Mesmo quando o medo parece dominar tudo, ele ainda não deixa de ser um estado da mente. E se é um estado mental, então ele não é uma sentença eterna, não é uma identidade fixa, não é uma verdade absoluta sobre quem você é ou sobre o que vai acontecer com a sua vida. Então, fica comigo até o final, porque o que vamos conversar hoje não é para quem quer apenas uma frase bonita para se sentir melhor por alguns minutos. É para quem quer entender como parar de tratar o medo como dono da própria história. E antes de mergulhar nisso, eu quero te agradecer por estar aqui mais uma vez. Obrigado por clicar, por voltar, por separar esse tempo para alimentar sua mente com algo que pode te fortalecer. Se esse canal tem falado com você, já deixa o like, se inscreva e ative as notificações. Porque aqui a gente não vem só para ouvir palavras bonitas. A gente vem para alinhar mente, fé, direção e postura. Agora presta muita atenção. Quando Hill diz que o medo é apenas um estado mental, ele não está diminuindo a intensidade do que você sente. Ele não está dizendo que o medo é imaginário, no sentido de que não te afeta. O que ele está dizendo é outra coisa. O medo não é soberano. O medo não é uma entidade invencível. O medo não é a voz final sobre a sua vida. O medo é uma condição da mente, e condições podem ser alimentadas, enfraquecidas, revertidas, reeducadas e substituídas. Isso muda tudo, porque muita gente vive como se o medo fosse prova de incapacidade. Sente medo e conclui: então eu não consigo. Sente insegurança e conclui: então não é para mim. Sente confusão e conclui: então é melhor recuar. Mas Hill nos empurra para uma leitura mais madura. Ele mostra que sentir medo não significa estar condenado por ele. Significa apenas que, naquele momento, a sua mente entrou em um estado que precisa ser compreendido e governado, e não obedecido cegamente. O problema é que a maioria foi treinada a interpretar o medo como verdade. O medo diz que vai dar errado, e a pessoa trata isso como profecia. O medo diz que vai doer demais, e a pessoa trata isso como certeza. O medo diz que ela não sustenta, que vai falhar, que vai ser julgada, que vai perder, que não vai dar conta. E como essas mensagens vêm carregadas de sensação forte, a pessoa as confunde com realidade. Só que Hill entendia que a mente humana pode produzir estados tão intensos que parecem fatos, mesmo quando ainda são apenas estados. Quero abrir aqui um parêntese breve. Se esse tipo de conteúdo fala com você de uma forma mais profunda, existe uma área de membros feita com muito carinho para quem quer fortalecer a mente, amadurecer a fé e construir uma mudança com mais constância. É um espaço para quem sente que não precisa só de motivação momentânea, mas de ambiente certo para sustentar crescimento real. Voltando ao centro da conversa, se o medo é um estado mental, então ele precisa ser tratado como algo que influencia, mas não define. E isso é uma chave poderosa, porque devolve autoridade, devolve escolha, devolve responsabilidade. Significa que você pode sentir medo e ainda assim não entregar o volante. Pode tremer por dentro e ainda assim continuar.
pode reconhecer a presença do medo sem transformá-lo em comandante da sua direção. Napoleon Hill falava muito dos 6 medos básicos que travam a mente humana. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda do amor, medo da velhice, medo da morte. E o mais interessante é que esses medos, embora tenham efeitos profundos, operam principalmente por dentro. Eles moldam percepção, linguagem, reação, expectativa e comportamento. Eles criam antecipações. Fazem a pessoa sofrer antes do tempo, recuar antes do necessário, abandonar antes de tentar, se encolher antes de descobrir a própria força. E talvez esse seja um dos pontos mais dolorosos. O medo não precisa destruir a vida de uma pessoa com um grande evento. Muitas vezes ele vai fazendo isso aos poucos, em silêncio, por meio de pequenas rendições. A pessoa deixa de tentar, deixa de falar, deixa de se expor, deixa de cobrar o próprio valor, deixa de começar, deixa de insistir, deixa de se posicionar, vai reduzindo a si mesma para evitar desconforto. E, sem perceber, começa a construir uma vida não guiada por propósito, mas por prevenção. Agora, eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Quantas decisões da sua vida você tem tomado para construir o que deseja? E quantas você tem tomado apenas para evitar o que teme? Porque essa pergunta revela muita coisa. Há pessoas que parecem estar escolhendo, mas na verdade só estão fugindo. Não estão construindo a vida que querem. Estão apenas tentando não sentir certas dores. E quando isso acontece, o medo vira arquiteto da rotina. Comenta aqui embaixo, se fizer sentido para você. Qual medo você sente que mais tenta governar sua mente hoje? E se você quiser aplicar esse conteúdo de forma prática, eu preparei um plano de 21 dias que está na descrição. É para quem quer sair da reflexão e começar uma mudança mais concreta, disciplinada e consciente. Existe ainda algo muito profundo nessa frase de Hill. Quando ele diz que o medo é apenas um estado mental, ele também está dizendo que coragem não é ausência de medo. Coragem é um estado mais forte do que ele. Lucidez é um estado mais forte do que ele. Fé é um estado mais forte do que ele. Direção é um estado mais forte do que ele. Isso significa que a sua tarefa não é esperar o medo desaparecer completamente para então começar a viver. Sua tarefa é desenvolver estados internos mais poderosos do que o medo. E isso muda completamente a forma como você enfrenta a vida. Porque muita gente passa anos esperando deixar de sentir medo para finalmente agir. Mas talvez esse dia nunca chegue do jeito que a pessoa imagina. O que costuma acontecer é outra coisa. Ela começa apesar do medo, continua apesar do medo, aprende apesar do medo. E no processo, a mente vai entendendo que aquele estado não era uma muralha definitiva. Era apenas uma condição temporária tentando parecer permanente. Napoleon Hill compreendia que a mente vai se fortalecendo na medida em que você para de tratá-la como refém automática de cada emoção intensa. Você sente, observa, interpreta e decide. Você não precisa negar o medo, só precisa parar de ajoelhar diante dele. Precisa parar de dar a ele o direito de decidir quem você será, o que você fará e até onde poderá ir. Talvez por isso algumas pessoas avancem tanto mesmo sentindo medo. Não porque sejam frias, não porque nunca tremam, não porque tenham eliminado toda a insegurança, mas porque entenderam que o medo não era um veredito, era só um estado. E estados mudam, estados oscilam. Estados podem ser interrompidos, reeducados e substituídos. O problema é que quando a pessoa se identifica demais com o medo, ela começa a falar como se ele fosse sua essência. Eu sou assim. Eu sempre travo. Eu nunca consigo. Eu não nasci para isso. Eu não sou esse tipo de pessoa. E essa linguagem é perigosa, porque transforma um estado passageiro em identidade. Hill
nos protege justamente disso. Ele nos lembra que o medo é mental, e se é mental, não precisa se tornar a definição permanente da sua alma. Talvez hoje a vida esteja te pedindo exatamente isso. Parar de chamar de destino aquilo que é apenas medo repetido. Parar de chamar de prudência aquilo que muitas vezes já virou prisão. Parar de aceitar como verdade absoluta tudo o que o medo sussurra em dias de insegurança. Porque no fundo, o medo não quer só te proteger. Muitas vezes ele quer te manter pequeno o suficiente para nunca ser confrontado. E existe uma liberdade enorme quando você entende isso. Você começa a se observar mais. Começa a perceber quando o medo está te fazendo exagerar cenários. Quando está te fazendo prever humilhações que ainda nem aconteceram. Quando está te fazendo tratar um passo novo como ameaça mortal. Quando está te fazendo confundir desconforto com perigo. E essa observação já enfraquece o domínio dele. Porque aquilo que é visto com clareza perde parte do poder de governar no escuro. No fim, talvez a grande mudança não comece quando o medo some. Talvez comece quando você percebe que ele não é rei. Quando você entende que ele pode até visitar a sua mente, mas não precisa mais morar no trono. Quando você decide que sua vida não será mais desenhada apenas para evitar dor, mas para obedecer propósito. Quando você para de esperar a perfeição emocional e começa a construir autoridade interior. Porque Hill tinha razão. O medo é apenas um estado mental. E se é apenas um estado mental, então ele pode ser confrontado, pode ser enfraquecido, pode ser reprogramado, pode perder território. E talvez a sua nova fase comece no exato momento em que você parar de tratá-lo como profeta e passar a tratá-lo como aquilo que ele realmente é. Uma condição passageira que não tem autoridade para comandar o destino de uma mente decidida. Se esse conteúdo falou com você, curta, compartilhe e comenta aqui embaixo. Eu não vou mais obedecer ao medo. E para quem quer aprofundar esse processo com mais prática e direção, o plano de 21 dias está na descrição. E meu convite final, com carinho e sinceridade, é este. Venha para a área de membros se você sente que precisa de continuidade, profundidade e ambiente certo para fortalecer o que está nascendo dentro de você. Porque talvez a sua vida não esteja esperando que o medo desapareça. Talvez esteja esperando apenas que a sua mente finalmente pare de se ajoelhar diante dele.